É só básica. O meu marido riu, brindando com os colegas de trabalho no jantar da promoção. Ela era empregada de limpeza antes de eu casar com ela. Agora organiza a minha agenda. Sorri, pedi licença e saí sem dizer uma palavra. 2 horas depois, o patrão dele, o irmão dele e o telemóvel dele não paravam de me ligar. Apenas apaga essa mensagem. Ouvi o Brandon sussurrar ao telemóvel quando entrei na cozinha. Atrapalhou-se com o aparelho, quase o deixando cair dentro do café da manhã, antes de me notar. A expressão dele mudou tão depressa que foi quase cômico, do pânico para aquele sorriso ensaiado que usava nos eventos da empresa. Bom dia, amor. Só coisas do trabalho. Sorri de volta, o meu rosto uma máscara perfeita enquanto lhe entregava a camisa acabada de passar. A tua reunião das 9 horas com a conta Henderson foi movida para as 10h30. Já atualizei a tua agenda. O que não lhe disse foi que também atualizei a minha agenda secreta, marcando outra mensagem suspeita de madrugada com uma bandeira vermelha. Dia 17 deste mês. Há 6 meses eu não teria reparado. Há 6 meses eu ainda era esposa confiante que acreditava no marido quando dizia que estava a trabalhar até tarde. Depois veio a mensagem que mudou tudo. Uma mensagem da Jennifer que apareceu enquanto Brandon tomava banho. A noite passada foi incrível. Mal posso esperar até a Kate visitar a mãe no próximo fim de semana. Essa mensagem está agora guardada, capturada em imagem e encriptada no que chamo de a minha apólice de seguro. Uma pasta oculta, enterrada no meu armazenamento na nuvem. A ironia não me escapou. O Brandon já tinha rido das minhas perguntas tecnológicas, pacientemente a mostrar-me como usar os mesmos sistemas de cópia de segurança que agora usava para documentar a traição dele. Sabes uma coisa, querida? Disse o Brandon, ajustando a gravata ao espelho do corredor. És tão boa com esta coisa de organizar. Não sei o que faria sem a minha rapariga da agenda. Deu-me um beijo na bochecha. O aroma de um perfume desconhecido mal se distinguia sob o perfume dele. Só a fazer o que faço melhor. Respondi, já a calcular mentalmente quando poderia verificar o software de rastreamento que instalei no telemóvel dele durante um dos sonos profundos após um caso. O mesmo software já tinha registrado 3 visitas ao Hotel Westlake no último mês. O meu antigo emprego como empregada nesse hotel ensinou-me mais do que dobrar lençóis com elástico. Aprendi a ser invisível, a observar sem ser observada, a juntar histórias a partir das provas que as pessoas deixavam para trás. O gerente do hotel ainda me cumprimentava com simpatia quando o encontrava por acaso a fazer compras. Ele não fazia ideia que as nossas conversas casuais sobre renovações no hotel me davam a cobertura perfeita para confirmar que quarto tinha sido reservado na conta corporativa do Brandon nas noites em que dizia estar a trabalhar até tarde. No nosso closet, atrás dos meus viaters cuidadosamente organizados, estava um dossiê rotulado como recibos domésticos. O Brandon nunca o tinha aberto. Homens como ele nunca olham para detalhes domésticos mundanos. Se o tivesse feito, teria encontrado registros meticulosos das suas indiscrições. Recibos de combustível com quilometragem incoerente com os destinos que dizia, contas de jantares para 2 em restaurantes que nunca mencionou ter visitado, um fio de cabelo loiro, claramente diferente do meu castanho, recolhido do blazer dele e guardado num pequeno envelope. A festa de Natal da empresa, há 3 meses, foi particularmente reveladora. Enquanto servia como a esposa anfitriã perfeita, repondo bebidas e fazendo conversa agradável, vi a cor desaparecer do rosto do Brandon quando a esposa do Kyle chegou com o filho mais novo, o Ethan. O rapaz não teria mais de 4 anos, com olhos cor de avelã familiares e uma covinha distintiva no queixo. A covinha do Brandon. Lembrei-me de contar para trás, recordando a viagem de negócios do Brandon a Chicago há 5 anos, como voltou distante e a beber mais do que o habitual, como a Jennifer tirou uma licença prolongada da empresa logo depois. As datas alinhavam-se perfeitamente. Estás bem? Perguntou o irmão do Brandon, o Xavier, nessa noite, ao ver-me a olhar para o pequeno Ethan. Só cansada. Respondi, voltando a pôr o sorriso agradável esperado de uma esposa de executivo. O Xavier olhou-me de forma estranha, parte pena, parte culpa, antes de se afastar rapidamente. Mais um dado para minha coleção. O Xavier sabia de algo. Fazer amizade com a Sarah, a técnica de laboratório do centro médico local, foi surpreendentemente fácil. Conhecemo-nos numa corrida de beneficência patrocinada pela empresa do Brandon, e os nossos cafés semanais tornaram-se o destaque da minha rotina cuidadosamente construída. Ela não achou estranho quando mencionei o meu interesse em empresas de testes genéticos para um artigo fictício que estava a escrever.
A maioria das pessoas não percebe o quão fácil é fazer estes testes. Explicou-me ela entre lates. Só precisas de uma boa amostra de ADN. Cabelo com folículos é o ideal. O próximo evento da empresa, um piquenique de família, deu a oportunidade perfeita. Oferecer-me para ajudar nos jogos infantis permitiu-me dar garrafas de água às crianças com calor, incluindo o Ethan. A garrafa descartada dele, junto com os pelos da máquina de barbear elétrica do Brandon, estavam agora selados e etiquetados na minha crescente coleção de provas. Às vezes perguntava-me se devia confrontar diretamente o Brandon, atirar-lhe as provas à cara e ver o mundo cuidadosamente construído dele desmoronar-se. Mas havia um certo poder no conhecimento não partilhado, em ser subestimada a ponto enquanto Brandon e os colegas riam da esposa básica dele, que passou de empregada a secretária glorificada, eu estava a construir um caso que destruiria não só o casamento dele, mas também a carreira e reputação. Esta noite era o jantar de promoção do Brandon. Esta noite ele apresentava-me como a esposa de apoio, a mulher por trás do sucesso dele. Mal sabia ele que, na minha mala, estava uma pen com todas as provas que recolhi nos últimos 6 meses, uma guilhotina digital pronta a cair. Enquanto aplicava maquilhagem, subtil, profissional, esquecível, ensaiava meu sorriso agradável ao espelho. O sorriso que enganou o Brandon durante meses. O sorriso que escondia a mente calculista por trás dele. Pronta para ir, menina da agenda. Gritou o Brandon do andar de baixo. Quase. Respondi, com a voz firme apesar do trovão no meu peito. Esta noite, manteria o meu papel de esposa perfeita uma última vez. Amanhã, o mundo saberia exatamente quem era Kate Lawson. E o Brandon aprenderia tarde demais que casou não com uma rapariga básica, mas com uma mulher que sabia limpar confusões permanentemente. A luz do candelabro do restaurante refletia no cristal do meu copo de água enquanto me sentava perfeitamente erguida ao lado do Brandon, na mesa principal. O Luca Tuyal era o local mais caro da cidade, escolha do Brandon, naturalmente. A mão dele repousava possessivamente na minha parte inferior das costas enquanto me apresentava aos executivos que eu já tinha conhecido em inúmeros eventos da empresa. Sorri e acenei com a cabeça, a desempenhar o meu papel na perfeição. Esta é a minha esposa. Kate. Disse-lhe a nova namorada do CFO, uma loira esguia que avaliou rapidamente o meu vestido azul marinho conservador com o olhar de cima a baixo. Ela mantém o lar a arder enquanto eu conquisto o mundo dos negócios. A mulher riu educadamente, enquanto eu mantinha a expressão agradável, acrescentando mentalmente esta interação à minha lista crescente de humilhações subtis. O Brandon há muito que deixará de me ver como parceira e começar a ver-me como um acessório, como Rolex ou a pasta de couro italiana dele. O Kyle, patrão do Brandon, levantou-se para fazer um brinde depois de todos se sentarem. Observei-o com atenção, notando como os olhos dele nunca encontravam os meus. Será que ele sabia que a esposa e o Brandon estavam envolvidos, ou era tão aliado como o Brandon pensava que eu era? Ao Brandon Lawson. Levantou o copo. O mais recente vice-presidente sênior de operações. A tua dedicação a esta empresa tem sido nada menos que notável. Levantei o meu copo junto com os outros, mas a minha mente estava 3 meses atrás, no piquenique da empresa, a ver o Ethan, de 4 anos, a correr pelos aspersores. O Brandon tinha se posicionado estrategicamente na estação da grelha toda a tarde, criando uma bolha de fumo e atividade que justificava manter-se longe da área das crianças. Calculei as datas no meu planeador nessa mesma noite. A viagem do Brandon a Chicago. A licença subsequente da Jennifer. Tudo alinhava perfeitamente com a idade do Ethan. E claro, continuou o Kyle. Por trás de todo homem de sucesso está uma mulher de apoio. A Kate. Por ser o pilar do Brandon. Capacho. Menina da agenda. Já tinha ouvido tudo. Bebi o meu champanhe, deixando as bolhas amargas combinar com o meu humor. Quando chegou o jantar, o Brandon já ia na segunda bebida e ficava mais alto a cada brinde em sua honra. O diretor de vendas perguntou como nos conhecemos e o Brandon lançou-se na anedota favorita dele. Ela era empregada no Westlake. Disse ele, apontando para mim com o garfo. Podem acreditar. Limpava quartos de dia e tinha aulas à noite. Eu estava hospedado durante aquela crise da conta de Milwaukee. Lembram-se desse desastre, Kyle? E ela trouxe toalhas extra para o meu quarto. Piscou o olho aos colegas. Era gira e eu estava estressado. Eu lembrava-me dessa noite de forma diferente. Lembrava-me de um homem de olhos gentis que parecia genuinamente interessado nos meus estudos de literatura, que fazia perguntas atenciosas e me tratava com respeito. Onde estava esse homem agora?
Agora ela gere a minha vida toda. Continuou o Brandon, o álcool a soltar o filtro dele. Compromissos. Agenda social. Até me lembra do aniversário da minha mãe. A mesa riu apreciativamente. Que bela história de Cinderela. Comentou a Jennifer, o sorriso não chegando aos olhos. Mais tipo a minha bela senhora. Retorquiu o Brandon, arrancando mais risadas. Tive de a polir um bocado. Mas ela fica bem, não fica. Senti algo a endurecer dentro de mim. Como betão a assentar. 6 anos de casamento. De apoiar os sonhos dele enquanto, silenciosamente, fazia minha licenciatura online em psicologia organizacional. De manter a casa e a reputação dele enquanto subia a escada corporativa. Tudo reduzido a uma piada. É só básica. Riu Brandon, brindando com os colegas. Era empregada antes de casar comigo. Agora organiza a minha agenda. A mesa explodiu em gargalhadas. Olhei para cima e encontrei o olhar do Xavier do outro lado da mesa. O irmão do Brandon parecia desconfortável, o olhar dele a cair para o prato quando os nossos olhos se cruzaram. Ele sabia. Sempre soube. E nunca disse nada. Com licença. Disse baixinho, colocando o guardanapo ao lado do salmão mal tocado. Preciso de me refrescar. O ar fresco do corredor foi um alívio após a atmosfera sufocante da sala de jantar. Encostei-me à parede, permitindo-me 5 segundos de olhos fechados e respiração profunda, antes de endireitar a coluna e seguir em direção ao WC feminino. Kate. Espera. O Xavier estava de pé de forma desajeitada junto ao bengaleiro, com as mãos nos bolsos. Sempre nos demos bem. Melhor do que ele e o Brandon, na verdade. Estou bem, Xavier. Disse, com a voz firme. Só precisava de ar, ele não devia falar assim de ti. O Xavier aproximou-se, a baixar a voz. Tu mereces melhor. Sempre mereceste melhor. Inclinei a cabeça, a estudá-lo. O que estás exatamente a tentar dizer? A expressão dele oscilou entre culpa, preocupação e algo mais. Abriu a boca. Fechou. E finalmente disse. Queria tanto contar-te. Sobre o Brandon e a Jennifer. Completei por ele. O choque na cara dele teria sido cômico noutras circunstâncias. Como soubeste? Não sou tão básica como teu irmão pensa. Respondi, a tirar o espelho compacto da mala. Verifiquei o batom com calma, a observar o reflexo do Xavier enquanto ele processava o que eu tinha dito. O que vais fazer? Perguntou finalmente. Fechei o espelho com um estalo. Nada que já não esteja muito atrasado. O Xavier parecia prestes a dizer mais, mas parou ao ver a minha expressão. Seja o que for que viu, fez com que recuasse ligeiramente. Devias voltar para a festa. Sugere. As pessoas vão perguntar onde estás. Depois de ele se afastar com relutância, entrei no WC e tranquei-me numa cabine. Da mala, tirei o telemóvel e um pequeno caderno marcado com agenda pessoal. Lá dentro estavam datas, horários e códigos que só eu compreendia. A data de hoje estava circulada a vermelho. Não pela promoção do Brandon, mas pelo que descobri esta manhã enquanto organizava os recibos fiscais dele para o nosso contabilista. Faturas de hotel do Westlake cobradas no cartão pessoal dele em vez da conta da empresa. 3 noites no mês passado, quando supostamente estava numa conferência em Denver. O recibo mostrava serviço de quarto para 2, champanhe e um pacote de spa. A confirmação final chegou apenas algumas horas antes de sairmos para o jantar desta noite. Um extrato bancário mostrando transferências regulares para uma conta que eu não reconhecia. Uma conta aberta por volta da altura em que o Ita nasceu. Tirei o telemóvel e abri o e-mail pré-redigido que tinha preparado há semanas. Em anexo estavam fotos, extratos bancários, recibos de hotel e os resultados do teste de ADN confirmando a paternidade do Brandon sobre o filho mais novo do Kyle. O meu dedo pairava sobre o botão de enviar. Uma vez pressionado, não haveria retorno. A vida cuidadosamente construída do Brandon implodiria e a minha mudaria para sempre. Pensei nas palavras dele. Só básica. E no riso dele misturado com o dos colegas. 6 anos da minha vida reduzidos a uma piada. Pressionei enviar. Vi o e-mail desaparecer no ciberespaço. Depois retoquei calmamente a maquilhagem. Tinha aproximadamente 90 minutos antes do início da cascata de consequências. Tempo suficiente para sair do restaurante, aceder à minha conta bancária separada e desaparecer antes que o mundo do Brandon colapsasse.
Sorri ao meu reflexo. Um sorriso verdadeiro desta vez. Não tão básica afinal. Saí do luceto com passos medidos, acenando educadamente ao maitre que segurava a porta. Senhora Lawson, quer que diga ao seu marido que saiu para apanhar ar não é necessário. Respondi. Volto já. Essa foi a primeira mentira que disse a noite inteira. Ao sentar-me no banco do condutor do meu modesto Honda, o carro prático que o Brandon insistia que era mais do que suficiente para uma esposa que só conduzia até o supermercado e ao salão de unhas, senti uma onda inesperada de adrenalina. O ar da noite parecia elétrico contra minha pele enquanto me afastava da estação do valet. No espelho retrovisor, as luzes douradas do restaurante tornavam-se mais pequenas, como estrelas a desaparecer ao amanhecer. Memorizei este percurso durante o último mês, ensaiando mentalmente cada curva e semáforo até conseguir conduzi-lo de olhos fechados. 20 minutos depois, estacionei na instalação de armazenamento na periferia da cidade. O lugar era deliberadamente desinteressante, o tipo de negócio que as pessoas passam sem notar. Escolhi-o especificamente pelo anonimato, pagando 6 meses adiantado em dinheiro, usando meu apelido de solteira. O segurança acenou com a cabeça quando passei o cartão de acesso. Boa noite, senhora Reynolds. Boa noite, Chunky. Respondi, usando o tom amigável mas esquecível que tinha aperfeiçoado como esposa do Brandon. Outra habilidade que ele nunca valorizou. A unidade 247 parecia-se com todas as outras. Uma porta metálica com um simples cadeado de combinação. Lá dentro, uma caixa de cartão com a etiqueta Livros Universitários. O Brandon nunca questionou porque guardei os meus antigos manuais de psicologia organizacional. Na verdade, nunca perguntou sobre os meus estudos. Dentro da caixa, sob uma camada de manuais reais, estava minha apólice de seguro. Um portátil comprado a dinheiro numa loja de penhores, nunca ligado à nossa rede doméstica, e uma caixa prova de água contendo pens com múltiplas cópias de segurança de todas as provas. Liguei o portátil e conectei-me ao hotspot móvel que ativei sob mais um nome diferente. Pegadas digitais são fáceis de rastrear se não tiveres cuidado. E eu tive um cuidado extraordinário. Embora já tivesse enviado o e-mail inicial do restaurante, ainda havia planos de contingência a ativar. Entrei na conta de e-mail segura que criei há meses especificamente para esta noite. Na pasta de rascunhos, esperavam 3 e-mails adicionais, cada um programado para ser enviado se certas condições fossem cumpridas. O primeiro continha imagens de vídeo. O Brandon sempre foi paranoico com segurança, instalando um sistema elaborado de câmaras em casa depois de um assalto à casa do vizinho há 3 anos. O que ele não sabia era que, no ano passado, reposicionei 2 dessas câmaras, orientando-as para filmar o sofá da sala e a entrada do quarto de hóspedes. Os locais preferidos da Jennifer quando nos visitava durante os meus recados. Cliquei num ficheiro de vídeo só para confirmar que era o certo. O carimbo de data mostrava 3 semanas atrás, quando supostamente eu estava no clube do livro. Lá estava o Brandon, a conduzir a Jennifer pela porta da frente, a mão dele já a subir pela blusa dela. Fechei rapidamente o ficheiro, uma onda de náusea a invadir-me apesar da preparação mental. O segundo e-mail de contingência continha registros financeiros, prova da conta separada que o Brandon tinha criado, pagamentos regulares que se alinhavam perfeitamente com o aniversário do Ethan e despesas com prendas que eu nunca recebi. Um ursinho comprado no dia em que o Ethan nasceu. Uma luva de basebol de criança cobrada no nosso cartão de crédito conjunto mas nunca levada para casa. O terceiro continha os resultados de ADN. Essa foi a parte mais complicada do meu plano, exigindo tempo exato e nervos de aço. A Sarah, a minha amiga técnica de laboratório, ajudou sem querer ao explicar exatamente como funcionavam os testes genéticos. A ciência não era complicada. Era a recolha que exigia delicadeza. Ofereci-me como voluntária para ajudar no piquenique anual da empresa há 3 meses, organizando jogos para as crianças. Ninguém questionou por que é que a esposa do executivo queria distribuir garrafas de água às crianças suadas. Ninguém notou quando recolhi cuidadosamente a garrafa descartada do Ethan, preservando o ADN que acabaria por revelar a sua verdadeira filiação. Agendei os 3 e-mails para serem enviados automaticamente, com um intervalo de 30 minutos entre eles, começando 1 hora depois do discurso do Kyle. O tempo era crucial. Queria que as revelações surgissem gradualmente, dando tempo para cada bomba explodir totalmente antes da próxima cair. Com a parte eletrônica do meu plano iniciada, retirei mais um item da caixa de armazenamento. Um envelope pardo contendo cópias em papel de tudo. Isto iria amanhã para os pais do Brandon por estafeta.
Eles mereciam saber que tipo de filho tinham criado. Que tipo de irmão Xavier tinha protegido. Desliguei o portátil e voltei a guardar tudo no esconderijo. O peso que carregava há 6 meses, a suspeita, a recolha de provas, o planeamento cuidadoso começaram a levantar-se dos meus ombros. Acontecesse o que acontecesse a seguir, eu tinha recuperado meu controlo. De volta ao carro, verifiquei a hora. Já tinha passado 1 hora desde que saíra do restaurante. A esta altura, o Brandon estaria a perguntar-se onde eu estava, talvez um pouco irritado por eu não estar lá para rir das piadas dele, para ser apresentada a clientes importantes como a esposa bonita e básica. Conduzi até um pequeno café do outro lado da cidade, não um dos nossos locais habituais, mas um sítio tranquilo que descobri durante as minhas missões de reconhecimento. A barista sorriu quando pedi um chá simples. Noite difícil? Perguntou ela, notando a minha roupa formal. Transformadora. Respondi, escolhendo uma mesa junto à janela onde podia ver o pôr do sol a pintar o céu com tons de fogo. Desliguei completamente o telemóvel, removendo a bateria por precaução. No silêncio repentino, senti o meu coração desacelerar para um ritmo constante. Sem mais alertas. Sem mais monitorização cuidadosa dos movimentos do Brandon. Sem mais fingimentos. O chá estava quente e reconfortante contra minha garganta enquanto observava a escuridão a cobrir a cidade. Exatamente em 43 minutos, o primeiro e-mail chegaria a toda a direção executiva, ao Kyle, a clientes importantes e aos membros da família do Brandon. As filmagens viriam 30 minutos depois, e finalmente os resultados de ADN. Um estranho sentimento de paz instalou-se em mim, inesperado após meses de raiva silenciosa. Tinha feito tudo ao meu alcance para garantir que o Brandon enfrentasse as consequências pelas ações dele. Agora o universo tomaria conta. Cada revelação desencadeando a sua própria cascata de efeitos que acabaria por desmantelar a vida que ele construiu com mentiras. O café tocava jazz suave, o tipo que o Brandon sempre desdenhou como música de fundo pretensiosa. Fechei os olhos brevemente, deixando a melodia tomar conta de mim. Quando foi a última vez que fiz algo simplesmente porque gostava, e não porque se encaixava na imagem da esposa perfeita do Brandon? Lá fora, os candeeiros de rua começaram a acender-se enquanto a noite caía completamente. Noutra vida, na vida que pensei estar a construir, estaria ao lado do Brandon neste momento, a sorrir orgulhosamente enquanto ele recebia os parabéns pela promoção. Nessa vida, eu ainda era ex-empregada agradecida que casara em ascensão, eternamente grata ao homem que me resgatou. Mas nesta vida, na minha vida real, eu era arquiteta da justiça. A esposa básica que tinha documentado metodicamente cada traição. A mulher invisível que finalmente se fez ver. O relógio na parede marcava calmamente as 9 horas. A tempestade estava a chegar. E pela primeira vez em anos, eu estava exatamente onde queria estar. Longe da destruição, a observar de longe enquanto os meus planos cuidadosamente traçados se desenrolavam com a precisão de uma agenda perfeitamente mantida. As 9 horas chegaram com o tilintar suave do relógio antigo do café. Imaginei a cena a desenrolar-se no lhatial. O Kyle a erguer o copo para um brinde final ao brilhante futuro do Brandon. Os executivos a acenar com aprovação. O Brandon a saborear o momento de triunfo. Depois o toque sincronizado das notificações de e-mail a perturbar o ambiente polido. Não precisava de testemunhar para saber exatamente como se desenrolaria. O Kyle, sempre profissional, provavelmente verificaria o telemóvel discretamente por baixo da mesa, um hábito que observei em dezenas de eventos da empresa. A linha de assunto sozinha bastaria. Urgente. A verdade sobre Brandon Lawson e o seu filho. Nesse momento exato, na sala de jantar privada do Luchatal, o discurso do Kyle Harrington vacilou a meio da frase, os olhos fixos no ecrã do telemóvel por baixo da toalha. Abriram-se visivelmente. A taça de champanhe de cristal na mão esquerda tremia ligeiramente, formando ondas no líquido dourado. E por isso, com grande prazer, dou as boas-vindas oficiais ao Brandon para... A voz do Kyle morreu enquanto deslizava pela mensagem, a cor a desaparecer do rosto como água a escorrer por um ralo. Os convidados mexeram-se desconfortavelmente no silêncio repentino. O Brandon inclinou-se para a frente, o sorriso ensaiado agora tenso nas extremidades. Kyle, disse ele, a tentar. Está tudo bem. O Kyle levantou o olhar lentamente, os olhos a moverem-se do Brandon para Jennifer, que estava 3 lugares adiante. O olhar que trocaram entre chefe e esposa dizia tudo. Confusão. Compreensão crescente. E por fim, uma certeza devastadora.
Onde está a Kate? Perguntou Kyle, com uma voz anormalmente calma. O Brandon olhou para a cadeira vazia ao lado dele, a irritação a piscar no rosto. Foi retocar a maquilhagem, suponho. Sabes como são as mulheres nestas coisas. O riso dele morreu quando ninguém o acompanhou. O telemóvel da Jennifer apitou a seguir, seguido de uma cascata de sons de notificação à volta da mesa à medida que o e-mail chegava a cada membro da direção simultaneamente. Ela tropeçou na mala, quase derrubando o copo de água ao ver a linha de assunto. Soltou um pequeno som ferido na garganta. O que diabo se está a passar? Exigiu Brandon, olhando em volta da mesa enquanto os colegas desviavam os olhos, alguns já a ler o e-mail condenatório. O Xavier levantou-se de repente, a cadeira raspar alto contra o chão de madeira. Tenho de fazer uma chamada. Murmurou, já a marcar o número da Kate enquanto se dirigia para a saída. Do outro lado da cidade, na casa em estilo tutor decorada com bom gosto, a ama da Jennifer, Marissa, estava a preparar as crianças para dormir quando o telefone fixo tocou estridentemente. Residência Harrington. Atendeu. A Marissa ouviu atentamente. A voz da Jennifer estava tensa, com pânico contido. Preciso que faças as malas para mim e para as crianças. Suficiente para uma semana. Usa as malas de emergência no meu armário. Senhora Harrington. Está tudo bem? Perguntou a Marissa, alarmada com o pedido incomum tão tarde da noite. Apenas faz isso. Disparou a Jennifer. E tem as crianças prontas para sair em 30 minutos. Todas menos. Houve uma pausa dolorosa. Todas menos o Ethan. Ele vai ficar com o pai esta noite. O olhar da Marissa desviou-se para o corredor onde o Ethan, de 4 anos, escovava os dentes, completamente alheio ao facto de que o mundo dele estava a desmoronar. Entretanto, no restaurante Golden Palm do outro lado da cidade, a Eleanor e o Richard Lawson celebravam o 40º aniversário de casamento quando ambos os telemóveis acenderam ao mesmo tempo. Nada de chamadas de trabalho na nossa noite especial. Censurou a Eleanor enquanto o marido estendia a mão para o dispositivo. Os rapazes prometeram que não nos iriam incomodar a menos que fosse uma emergência. O rosto do Richard ficou cada vez mais grave à medida que lia o e-mail. Ele disse suavemente. Tens de ver isto. A mão da Eleanor voou para a boca ao percorrer as provas da traição do filho. Aquela pobre criança. Sussurrou, as lágrimas a encherem-lhe os olhos. E a Kate, o tempo todo. As mãos do Richard cerraram-se em punhos. O Xavier sabia. Disse, apontando para uma troca de mensagens incluída nas provas. Ele soube durante anos e não disse nada. Protegeu o irmão enquanto aquela pobre rapariga sofria em silêncio. Os ombros da Eleanor tombaram com o peso da revelação a cair sobre ela. Criamo-los melhor do que isto, Richard. O que aconteceu aos nossos rapazes? O Richard chamou a conta. A celebração esquecida. Não sei quem são esses homens, Eli, mas não são os filhos que pensamos ter criado. De volta ao local, o caos tinha irrompido por completo. O Brandon, finalmente a perceber a magnitude do que estava a acontecer, esticou-se para o telefone do Kyle. Isto é um erro. Insistiu, a voz a subir enquanto cabeças se viravam das mesas vizinhas. Alguma espécie de brincadeira doentia. A Kate nunca, a sua esposa. Disse o Kyle, com uma calma mortal. Forneceu provas em vídeo de si e da minha esposa. Na nossa casa. Minha casa, Lawson. Onde dormem os meus filhos. A Jennifer tinha se retirado para um canto, a falar rapidamente ao telefone, a mão livre a gesticular freneticamente enquanto dava instruções à ama. A membro da direção, Diane Thompson, já estava a fazer chamadas próprias. Temos de convocar uma reunião de emergência esta noite. Isto afeta a fusão com a Henderson. Eles foram copiados no e-mail. O tom de gestão de crise treinado dela não conseguia esconder totalmente o choque. Precisamos de uma declaração preparada antes do ciclo de notícias da manhã. O gerente do restaurante pairava ansiosamente à margem, a sentir a celebração a desmoronar, mas sem saber como intervir. O telemóvel do Brandon vibrava incessantemente. Colegas que saíram cedo, amigos copiados no e-mail, os pais dele a tentar desesperadamente contactá-lo. Cada vibração representava mais um pilar da vida dele a ruir. Ela não pode fazer-me isto. Murmurava repetidamente, a ligar para o número da Kate apenas para ser enviado diretamente para o voicemail. Ela não é nada sem mim. Nada. O Xavier voltou, com o rosto pálido, para encontrar o Brandon de olhos arregalados e desesperado. Ela não atende.
Disse-o Xavier. Tentei ligar-lhe 10 vezes. Tu sabias. Acusou o Brandon, virando-se para o irmão. Tu sabias da Jennifer e não disseste nada. Como se me ouvisses. Retorquiu Xavier, anos de ressentimento a virem ao de cima. Tu nunca ouviste ninguém, Brandon. É por isso que a Kate te deixou. Nunca a viste. Nunca a ouviste. Ela era só mobília para ti. Mobília conveniente e útil. Kylie, que tinha estado a ler o segundo e-mail, o que continha os registros financeiros, levantou o olhar com horror renovado. Tens estado a pagar pensão de alimentos. Disse ele, com voz oca. Pelo meu filho. O meu filho. As últimas palavras saíram como um sussurro quebrado. A Jennifer avançou na direção dele, estendendo uma mão apaziguadora. Kylie, por favor. Precisamos de falar sobre isto em privado. Não me toques. Sibilou Kylie, recuando. Nunca mais me toques. Lá fora, carrinhas de imprensa já chegavam, alertadas por alguém de dentro sobre o drama em curso. Os flashes iluminavam a fachada elegante do restaurante, captando os membros do conselho enquanto corriam para os seus carros, rostos sombrios. À meia-noite, #LoSongate era tendência nas redes sociais. Fontes anônimas dentro da empresa divulgavam partes da história, cada versão mais sensacionalista que a anterior. O preço das ações da empresa começou a oscilar nos mercados asiáticos, os primeiros sinais de consequências financeiras. No olho da tempestade, o Brandon estava sozinho na agora vazia sala de jantar privada, a olhar para o telemóvel enquanto este exibia o último e-mail. Os resultados do teste de ADN confirmando a paternidade do Ethan, enviados para todas as pessoas significativas da vida pessoal e profissional dele. As provas eram irrefutáveis. As consequências inevitáveis. A vida cuidadosamente construída dele estava equilibrada numa fundação de mentiras. Mentiras que ele tinha convencido a si próprio de que eram inofensivas, até necessárias. Agora, essa fundação tinha sido puxada num só golpe magistral pela mulher que ele subestimou fatalmente. A esposa básica. A empregada. A menina da agenda. A arquiteta da destruição dele. Passaram-se 3 dias como num delírio febril. Fiquei num hotel tranquilo nos arredores da cidade, a observar o escândalo desenrolar-se através de alertas de notícias e redes sociais. O nome do Brandon estava por todo lado. O executivo em ascensão apanhado numa teia de mentiras. O escândalo de paternidade a abalar o mundo corporativo. As ações da empresa a cair em resposta. Liguei o telemóvel apenas uma vez, brevemente, para confirmar o que já sabia. 67 chamadas não atendidas do Brandon. 23 do Xavier. E inúmeras mensagens de texto, variando de súplicas desesperadas a acusações ferozes. Não as li. Em vez disso, reencaminhei os documentos financeiros relevantes para o meu advogado, garantindo que a minha separação do Brandon fosse o mais limpa possível. Na manhã do terceiro dia, fiz o check-out do hotel e conduzi para casa, incerta sobre o que me esperava. A entrada estava vazia. O Mercedes do Brandon, conspicuosamente ausente. A casa permanecia silenciosa e intocada, como um museu dedicado a uma vida que já não reconhecia como minha. Lá dentro, inspirei o cheiro persistente do perfume do Brandon. Mais fraco agora, mas ainda presente. Havia provas da partida apressada dele por toda parte. Gavetas deixadas parcialmente abertas. O relógio favorito dele ausente da cômoda. O decantador de bourbon vazio no carrinho de bebidas. Percorre cada divisão como um fantasma, desligada dos móveis cuidadosamente selecionados que outrora representaram o nosso sucesso partilhado. No closet do quarto, as roupas dele ainda estavam penduradas em perfeita ordem, organizadas por cores, por estação e por ocasião, exatamente como eu as tinha arrumado. Os fatos caros que ajudaram a transformá-lo de executivo júnior ambicioso em vice-presidente sênior permaneciam, embora alguns estivessem a faltar. Passei os dedos pelos tecidos finos, recordando quão orgulhosa tinha estado por apoiar a ascensão dele. De como tinha passado a ferro e escovado aquelas mesmas peças antes de reuniões importantes. A campainha tocou, tirando-me do meu devaneio. Aproximei-me com cautela, espreitando pelo olho mágico para encontrar o Kylie Harrington de pé no meu alpendre. Já não era o patrão do Brandon, não desde que a reunião de emergência do conselho resultou na demissão imediata dele, mas ainda uma figura imponente, no fato sob medida e expressão grave. Kate, disse ele quando abri a porta, com a voz mais suave que alguma vez ouvirá. Posso entrar? Conduziu até a sala de estar,
a mesma onde a esposa dele e o meu marido nos traíram a ambos. Se o Kyle fez essa ligação, não demonstrou, sentando-se rigidamente na beira do sofá. Não vou fingir que compreendo tudo o que aconteceu. Começou ele. Ou porque escolheste expor isto da forma que o fizeste. Mas respeito a tua coragem. Permaneci em silêncio, à espera. Homens como Kyle não fazem visitas pessoais sem motivo. A empresa está em tumulto. Continuou. As ações do Brandon danificaram a nossa reputação, ameaçaram relações com clientes e perturbaram as operações. Precisamos de alguém que possa restaurar a ordem. Inclinou-se para a frente. Alguém com competências organizacionais excepcionais, integridade e conhecimento profundo dos nossos sistemas. Quase ri. Estás a oferecer-me um emprego. Assistente executiva do novo CEO. Esclareceu o Kyle. Com caminho para a gestão de operações dentro de 1 ano, se estiveres interessada. Por que haverias de confiar em mim depois do que fiz? A expressão do Kyle endureceu momentaneamente. Porque disseste a verdade, independentemente do custo. Isso é raro, Kate. E porque já vi o teu trabalho. Os sistemas que implementaste para o Brandon. As eficiências que criaste. Ele levou o crédito. Mas foste tu, não foi. Acenei com a cabeça lentamente. Além disso, acrescentou Kyle, com um esgar que quase parecia um sorriso. Acho que ambos merecemos um novo começo. Depois de ele sair, fiquei no meio da casa que nunca senti verdadeiramente como minha, a considerar a proposta dele. Havia uma certa justiça poética em aceitar uma posição na mesma empresa onde o Brandon tinha subido e caído. O visitante seguinte chegou quando as sombras da noite se estendiam pelo relvado. O Xavier parecia péssimo. Por fazer a barba. Olhos vermelhos. Ombros curvados sob o peso da culpa coletiva. A mãe e o pai mandaram-me. Disse ele, estendendo um envelope. Queriam que tivesses isto. A carta dentro estava escrita à mão, no papel creme da Eleanor, com a caligrafia elegante a fluir pela página com calor e arrependimento. Expressavam a dor pelo que o Brandon fez, a vergonha pela cumplicidade do Xavier e a admiração pela minha força. Esperavam, escreveu a Eleanor, que eu considerasse manter uma relação com eles apesar de tudo. Sempre desejaram ter uma filha. E, aos olhos deles, eu seria sempre família. Dobrei cuidadosamente a carta. Obrigado por trazeres isto. O Xavier olhou fixamente para as mãos. Devia ter te contado há anos. Só que, ele é o meu irmão e eu era tua cunhada. Respondi, sem dureza. A lealdade familiar é complicada, Xavier. Compreendo isso melhor do que a maioria. Depois de ele sair, passei a noite a organizar os pertences do Brandon, separando o que ele gostaria de manter do que podia ser descartado. Os fatos, decidi, mereciam melhor destino do que o armazenamento ou a doação a uma qualquer instituição anônima. Na manhã seguinte, carreguei-os no carro e conduzi até a New Beginnings, um programa que ajuda ex-reclusos a reintegrar-se no mercado de trabalho. Os olhos da diretora regalaram-se ao ver 15 fatos de marca, cada um valendo milhares. Isto vai ajudar homens a causar a impressão certa nas entrevistas. Explicou, passando a mão por um tom Ford cinzento escuro. A primeira impressão conta muito quando estás a tentar reconstruir a tua vida. Eu sei, disse, lembrando o olhar crítico do Brandon na primeira vez que me viu fora do uniforme de empregada. Às vezes, a armadura certa faz toda a diferença. 6 meses depois, sentei-me atrás da minha secretária executiva, no 32º andar, a rever as projeções trimestrais. A empresa sobreviveu ao escândalo, emergindo mais forte sob nova liderança. A minha promoção a diretora de operações chegou 3 meses antes do previsto. A minha reorganização dos sistemas-chave poupou milhões à empresa após a saída do Brandon. A minha assistente bateu levemente antes de entrar. Entrega para si, Senhora Reynolds. Dentro do envelope havia uma única folha de papel. A caligrafia característica do Brandon imediatamente reconhecível. Soube por contactos mútuos que ele se mudará para Chicago, aceitando um cargo inferior numa empresa mais pequena. A reputação dele permanentemente manchada pelo escândalo. Kate. Começava a carta. Escrevi esta carta 100 vezes na minha cabeça. Nada parece suficiente. Estava errado sobre ti, sobre nós, sobre tudo o que importava. Não te vi porque não conseguia ver para além de mim próprio. Nunca foste básica. Foste extraordinária.
E eu era demasiado cego para o reconhecer. Desculpa. Dobrei a carta metodicamente, vincando-a com a unha antes de a colocar numa pasta rotulada como contas encerradas, na minha gaveta inferior. Sem raiva. Sem satisfação. Sem arrependimento. Apenas o reconhecimento silencioso de que este capítulo da minha vida estava encerrado. Através das janelas do chão ao teto do meu escritório, podia ver a cidade estender-se até ao horizonte. A mesma vista que o Brandon cobiçou durante anos. Mas, ao contrário dele, eu não media o meu valor pela altura do meu escritório ou pelo prestígio do meu cargo. O meu valor sempre esteve ali, escondido à vista de todos, por trás da máscara perfeita que ele rotulou de básica. E agora, a erguer-me das cinzas da traição dele, eu era finalmente, completamente, inegavelmente eu mesma. O calendário na minha secretária mostrava uma agenda cheia. Reuniões com chefes de departamento. Almoço com a esposa do Kyle. A agora ex-esposa. A Jennifer mudará-se para o estrangeiro. E bebidas mais tarde com a Eleanor e o Richard Lawson, que se tornaram amigos e aliados inesperados no rescaldo. Eu já não era menina da agenda de ninguém. Eu era arquiteta do meu próprio destino. E não havia nada de básico nisso. Esta história de doce vingança manteve-te colado ao ecrã. Carrega no botão de gosto agora mesmo. A minha parte favorita foi quando a Kate enviou aquele e-mail perfeitamente cronometrado durante o discurso do Kyle, a ver o império de mentiras do Brandon colapsar desde um café tranquilo do outro lado da cidade. Qual foi o teu momento favorito? Deixa nos comentários abaixo. Foi o comentário da esposa básica que quebrou o silêncio da Kate. A revelação do teste de ADN. Ou talvez quando ela doou os fatos do Brandon para ajudar outros a reconstruírem as suas vidas. Não percas mais histórias emocionantes como esta. Subscreve e ativa o sino das notificações para nunca perderes um episódio. E lembra-te, às vezes, a menina da agenda está a controlar muito mais do que apenas os teus compromissos.